Olá, muito boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, você vai ficar com as notícias quentinhas do nosso Legislativo baiano, vai acompanhar os principais destaques, os bastidores aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, a movimentação nas salas das comissões, no plenário da Casa, os projetos de lei, as votações e também os fatos mais relevantes aqui do nosso estado. A partir de hoje e sempre às segundas-feiras, nós vamos aqui nos aprofundar sobre o cenário político de olho nas eleições 2022, com o ponto de vista dos principais comentaristas de política aqui do nosso estado. Você vai ver também informações sobre mudança de partido, campanha, federações, união partidária, o que pode e o que não pode e quais as expectativas dos eleitores. Já já, aqui com a gente o nosso primeiro entrevistado. E você vai ver hoje também. Fidelidade partidária, a união de partidos através de coligações e federações e o impacto nas eleições deste ano. É um casamento de 4 anos no mínimo. Secretária de Promoção da Igualdade Racial da Bahia recebe comenda 2 de julho, a maior honraria concedida na Assembleia Legislativa da Bahia. No momento do esporte, a final do Bahia Open de futevôlei, que movimentou Lauro de Freitas. Competição teve retransmissão de mais de 36 horas pela TV Alba. É uma honra poder fazer o melhor para o nosso estado, é uma honra. É bi. Pela segunda vez consecutiva, Atlético de Alagoinhas levanta a taça de campeão baiano de futebol em 2022. Um feito inédito entre os times do interior. E tem os riscos do vapor. Moda entre adolescentes é mais tóxico e viciante do que o cigarro tradicional. Quem usa cigarro eletrônico tem 4 vezes maior chance de virar um tabagista em potencial. Muito bem, muito boa noite para você. A gente começa o nosso AN de hoje falando de eleições. Você sabe a diferença entre coligação e federação partidária? Pois é, esse é o tema da última reportagem da série Eleições 2022. Vamos conferir. Desde 2017, as coligações foram extintas nas eleições proporcionais, que elegem representantes políticos para as casas legislativas, como deputado estadual e federal e distrital e também vereador. Nas coligações, os partidos se alinhavam sem garantia de permanência do bloco. No entanto, a legislação continuou a permitir a união de partidos em torno de uma única candidatura nas eleições majoritárias, que vale aí para cargos de presidente, senador, governador e prefeito. A coligação é a junção de 2 ou mais partidos, um número infinito. Eles se juntavam para disputar uma eleição. Então, na hora de dividir o quociente eleitoral, era feito com base nesses votos. Só que quando acabava a eleição, cada partido ia para o seu lado. Eles podiam ficar juntos para trabalhar politicamente, quando tinham afinidade, mas eles tinham a vida deles separados, os partidos. No caso das federações, os partidos podem se unir para apoiar qualquer cargo, desde que permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado. Em 2022, pela primeira vez, os partidos políticos poderão se unir em federações partidárias, que foram regulamentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado. As federações partidárias valem para as eleições majoritárias, bem como para as proporcionais, e são decididas nacionalmente, como foi o caso do PT, PCdoB e PV, 3 partidos que se uniram para formar uma federação. Essas 3 legendas têm a mesma ideologia partidária. Exatamente a oportunidade de você ter, do ponto de vista da disputa parlamentar, a possibilidade de se unir partidos que têm programas e interesses comuns do ponto de vista nacional. A federação, que já foi
vários países do mundo já têm, no Brasil foi uma conquista e teve o PCdoB à frente, uma conquista importante que vários outros partidos estão lançando mão hoje da federação. Então é muito importante para nós superarmos a cláusula de barreira, mas também para criar um bloco histórico no Brasil que lute por um programa mais avançado para além do neoliberalismo. Dessa forma, a principal diferença é o caráter permanente das federações, uma vez que as alianças firmadas nas coligações valem apenas até a eleição, podendo ser desfeitas logo em seguida. Nessa eleição que vai ter agora, os partidos são obrigados a ter, no mínimo, 2% dos votos do eleitorado, dividido em 1/3 dos estados. Ou seja, além de ter 2%, tem que ter pelo menos 1% do voto em pelo menos 9 estados. Ora, aí tem partidos que não alcançaram na eleição passada a cota que era 1,5, a cláusula de barreira, e terminaram tendo que fundir com outros, etc, etc. E eles vão trabalhar como se estivesse coligado. Mas qual é a grande diferença? É que eles vão ter que ficar 4 anos juntos. Eles não vão poder se separar. É um casamento de 4 anos no mínimo, né? E aí é contado esses 2% em relação ao federado. Então, aí fica mais fácil ultrapassar a cláusula de barreira. As federações favorecem a união de partidos ideologicamente parecidos, já que eles vão ter que atuar juntos durante o mandato. Nas coligações não havia isso, o que levava a problemas como o fato de que o eleitor podia votar em um candidato de um partido com certa ideologia política e acabar ajudando a eleger outros de ideologia diferente. Muito bom essa oportunidade de levar para você que está em casa essas informações, as novidades também dessas eleições de 2022. E como eu disse no início do nosso jornal, a partir de hoje e todas as segundas-feiras até as eleições, a gente vai estar recebendo aqui no nosso estúdio um convidado, um jornalista, comentarista político para atualizar as informações do que está acontecendo também nos bastidores da política. E hoje a gente tem um convidado especial. Solta a vinheta. Olha ele com foto e tudo na nossa urna aqui do nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo. Está aqui com a gente hoje o jornalista Vitor Pinto, ele que comenta muito sobre política e que ganhou os holofotes também nesse cenário atual. Vitor, acho que você nem esperava, né? Tanta visibilidade em um vídeo que foi feito, em uma pergunta que foi dada ali na hora correta. E aí eu queria ter esse bate-papo com você para saber um pouco como é que está a sua avaliação desses bastidores da política, principalmente em um cenário agora para o governo do Estado, onde a gente vê aí 5 candidatos, onde a gente vê muita divisão, uma competição nas urnas, uma competição entre os partidos. Qual a sua avaliação desse momento que a gente está vivendo? Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos assistem na TV Assembleia. Dizer que é uma honra estar aqui de volta. Já fiz algumas participações aqui, principalmente no início de legislatura, né? Pois é, a gente está no momento em que é a Copa do Mundo, a final de Copa do Mundo para quem é jornalista de política, que é cobrir a eleição. De 2 em 2 anos a gente tem essa Copa do Mundo, vamos colocar assim. E agora nós estamos na eleição geral. É uma disputa que nós vamos ter na política baiana extremamente acirrada, principalmente quando se coloca a disputa pelo governo do Estado. Esperávamos ter a disputa de 2 orixás da política, que era Jacques Wagner e ACM Neto, que iria ser uma briga de titãs, quem derrubou o carlismo com quem quer voltar com o carlismo na Bahia. Mas nós temos aqui agora 3 pré-candidaturas competitivas e consolidadas, que são os nomes de ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma. O PSOL também tem seu nome, que é o Kleber Rosa, também tem outro candidato do PCB, e outros podem surgir daqui até o mês de agosto, que é quando nós teremos as convenções. E tem musculatura, tanto candidato assim, Vitor? Assim, é algo que é comum na política baiana. Eu acho que muito difícil, desde a redemocratização para cá,
A gente nunca teve uma eleição com menos do que 4 candidatos. Lógico que a gente sempre vai para a polarização, esquerda e direita. Sempre são os nomes mais polarizados. A última vez, por exemplo, que a gente teve segundo turno na Bahia foi em 94. Então, de 94 para cá, a gente não teve segundo turno. As eleições sempre foram consolidadas no primeiro, o que mostra que o baiano gosta de resolver logo tudo de uma vez só no aspecto eleitoral. E a gente tem também a disputa do Senado, que diferente da eleição passada, que nós elegemos 2 senadores, a gente vai eleger Uma só cadeira um agora. apenas. Como é que você vê essa competição aí Aí dos dois? sim que nós vamos ter uma disputa de titãs, porque você tem João Leão, que rompeu com o grupo de Rui Costa e Jacques Wagner, aderiu ao grupo de ACM Neto e Otto Alencar, que internamente, nos comentários bastidores, eram 2 partidos dos azuis da esquerda, PP e PSD, que se digladiavam pelos espaços, pelo protagonismo. Agora, de fato, a gente vai ver esse avançar nas urnas. No grupo de João Roma, a pré-candidata ao Senado é a doutora Raíssa, que teve repercussão nacional, que defendeu muita cloroquina no período da pandemia, quando a pandemia estava numa escalada dos casos. Ela foi até secretária da Saúde em Porto Seguro, então ela é um nome para compor essa chapa com o João Roma. Se a gente continuar falando aí, né, do candidato ou dos candidatos a governo e a vice-governador, o que é que você acha dessa indefinição ainda na composição da chapa do pré-candidato ACM Neto? Eles vendem a imagem de que tem muito nome concorrendo para uma vaga que só. Agora já não tem nem tantos, já está né? mais afunilado, porque você teve um Félix Mendonça do PDT que já coloca que vai cuidar da vida dele. O cuidar da vida dele é focar na pré-candidatura dele a deputado federal. O Adolfo Viana também, que foi o nome posto. O João Gualberto, 2 nomes do PSDB que não estão mais no páreo. Você tem Zé Ronaldo, que sempre quis ou o Senado ou a vice de Neto, mas ele continuou no União Brasil. E a ACM Neto, uma vez, conversando comigo na Rádio Piatã FM, disse que é muito difícil você ter 2 políticos do mesmo partido nessa composição da chapa. Então, o União Brasil já está contemplado com a ACM Neto. Exato. Então, acho que o único nome que, de fato, resta, se não acontecer nenhuma surpresa, e Neto gosta, às vezes, de surpreender, é o nome de Marcelo Nilo, que está no Republicanos. Tem o Márcio Marinho que está ali entre eles no mesmo Marinho, partido, né? surgiu a história do nome de Márcio Marinho quando Luiz Carlos, que é o secretário de Infraestrutura do município, ele deixa a secretaria e volta para a Câmara de Vereadores. Aquilo dali é um recado dizendo assim, se Márcio Marinho for vice, eu sou candidato a deputado federal. Então surgiu esse recado, vamos colocar assim, dos Republicanos. Mas, ao mesmo tempo, Márcio Marinho já compôs uma chapa com a ACM Neto em 2008, na eleição de Salvador. Essa eleição que Neto não chegou nem aí para o segundo turno. E há quem diga que Neto é supersticioso. Não sei se vai querer repetir essa chapa. Ai, Vitor, agora já que a gente... Vamos trazer um pouco de guerra, né? Foi temática do seu artigo. Não é a guerra da Ucrânia, não, viu, gente? É a guerra na política mesmo. Local. Antes, Guerra Fria. E você disse hoje no seu artigo que a guerra está com armas. Sim. Quero saber qual a sua avaliação dessa guerra e de que forma essa guerra que está acontecendo na Câmara Municipal de Salvador impacta nas eleições desse ano. Porque quando a gente vê o desenho do desembarque do MDB, do grupo de Bruno Reis, de ACM Neto, para o grupo de Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, não é só o MDB e não é só o nome de Geraldo Júnior. O que está em jogo ali é a presidência da Câmara de Vereadores. É o coração É a aprovação político, de projetos? Isso. É o coração do grupo político de ACM Neto, que hoje é a maior prefeitura. Eu brinco que a Prefeitura de Salvador é um mini governo do Estado. É um mini governo do Estado. Então, ali, o grupo de ACM Neto conseguiu se manter na vida política, aceso na vida política, porque tinha a Prefeitura de Salvador e a Câmara de Vereadores. A Câmara de Salvador tem orçamento que cidades do interior da Bahia não têm. Então, você já tem aí o peso político, administrativo e financeiro que tem a Câmara. Quando você tem um adversário sentado na cadeira de presidente da Câmara, pode bagunçar todo o baba, todo o coreto do prefeito. Pode segurar projeto. Então foi inteligente essa medida de Duda, foi. de entrar com a ação no STF. O que é que acontece? Bruno Reis disse que não iria judicializar. Internamente a gente sabia que haveria esse processo. Acho que esperou a poeira baixar. Inclusive eu estava no lugar certo, na hora certa, quando eu vi Geraldo Júnior conversando com a ACM Neto, fiz mais o um registro. vídeo. Mais um vídeo. Foi tudo muito rápido, foi um Deixou rolo fluir, compressor, né? deixou fluir, deixou a poeira baixar para aí começar a se movimentar. Duda foi até União Brasil, o próprio Luciano Bivar assinou a procuração, foi até a União Brasil para poder entrar com a DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, foi diretamente ao STF para tentar derrubar a eleição para a presidência da Câmara aqui, e é isso. Se o STF decidir pela manutenção da eleição,
e pela não manutenção da eleição, a nova eleição, e isso vai respingar principalmente em Salvador em 2024. Já estou mandando encerrar, mas tem 2 perguntas que eu queria a sua opinião. Rápido, Então, rápido. Como é que lá. você vê aí a participação das mulheres? Já vi algumas que estavam, inclusive, na Câmara já acenando que vão para a federal. Você acha que é importante esse crescimento da participação feminina, ainda tímida? E com relação à influência mesmo, da nacional na estadual, você acha que, como é que vai ser aqui na Bahia? A última pergunta, da Sim. última para a primeira. Eu acho que sim, o Nacional tem influência. A história nos mostra que o Nacional sempre influenciou na eleição da Bahia. Os registros históricos mostram desde antes da ditadura militar e depois da ditadura militar, sempre o Nacional interferiu no processo eleitoral na majoritária da Bahia. E sobre as mulheres, vale destacar que é muito possível que a gente só tenha João Roma com uma majoritária extremamente feminina, porque já há um comentário de que a vice dele deve ser uma mulher e ele já tem uma mulher posta na cadeira do Senado. Sim. Enquanto no núcleo de Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, só homens. Mas assim, a gente vê mulheres se destacando, querendo sim assumir lugar de poder, assumir o lugar de poder de fala também. A Câmara Federal é o assento mais visto e mais buscado no sentido de ter uma capilaridade para poder debater os assuntos, não menosprezando a Assembleia, muito menos Câmara de Vereadores. Mas é na Câmara Federal, no Congresso, em que se coloca mais a mão na massa de mudar a legislação e poder até ter uma atuação. A gente tem algumas deputadas que vão ter dificuldades para a eleição, mas acredito que sim, algumas deputados estaduais Tem devem chances. ter. Tem chance. Para finalizar, você que é jovem, 30 anos apenas, gente, esse rapaz aqui, destaque aí na política do nosso estado. Vitor, como é que você vê essa falta de interesse dos jovens em tirar o título sequer? É um número alarmante isso. E qual a influência, né, da participação desses jovens na eleição desse ano? Eles se mobilizando para voltar, você vê uma mudança aí no cenário, interferência disso? Perceba que quando o TSE divulga que tem baixa procura nos últimos 20 anos, que os artistas vão para as redes sociais, que os políticos vão... né? Teve engajamento, agora nesse mês de março, quase 500 mil jovens foram tirar o título de eleitor. Então a gente precisa também que esses influenciadores digitais, que os artistas... É importante... Mostrem essa realidade, É importante né? mostrar a realidade e dizer assim que a gente só consegue mudar o futuro do país no voto e sabendo escolher os candidatos. Não adianta ir para a rua, não adianta ir ficar na rede social e reclamar de candidato A ou B. Ele não está ali porque ele simplesmente quer estar e ele é nomeado. Não. O povo referenda. Então, se você quer mudança, você tem que ir através do voto. Então, para a juventude, ter essa formação política é essencial. Mas tem gente que não quer, né? Vitor, eu quero te agradecer, tá? Obrigada pela sua agradeço. disponibilidade em vir aqui presencialmente e trazer esses esclarecimentos. Uma linguagem simples, fácil para todo mundo entender e ver como é que estão os rumos aí da nossa política. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Gente, vamos na sequência falar das informações aqui da ALBA. A ALBA concedeu a comenda 2 de julho, a mais alta honraria aqui do Legislativo Baiano, à secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial, a Fábia Reis. A homenagem foi proposta pela deputada Fátima Nunes, aconteceu no plenário da casa. Vamos ver como foi. Cultura, arte e música foram destaques durante a sessão especial. Brasil feminino, Mãe Bahia Negra, menininho, oração de ouro, ressoa infinitamente amada, com as asas de água, ora lhe deu, no além de cada passo, o amor. A cerimônia reuniu personalidades de todas as áreas. Amigos, familiares, representantes indígenas dos movimentos negro e sem terra, além de religiosos, militares e políticos de todas as esferas da sociedade. Ela foi minha assessora e nessa época ela também estudava, fazia seu mestrado, se não me engano. Mas hoje ela é doutora Fábia. Isso nos honra muito de ter no quadro do Estado uma mulher que vem das trincheiras da luta do MST e que hoje é uma gestora respeitável e que cuida do seu povo, que são os povos tradicionais do estado da Bahia. Lideranças religiosas também fizeram questão de ressaltar o que consideram um justo reconhecimento. Na defesa das religiões, do pluralismo religioso, no combate à intolerância religiosa, enfim. Eu
convivo com Fábia Reis já há em torno de uns 10 anos e sou honrado pela sua amizade, pela presença, pelo carinho com que ela nos trata e, acima de tudo, pelas trincheiras que ela defende e trabalha na luta e defesa justamente de todos os povos. É incansável, é uma mãe que nós temos, de amor, de carinho, de atenção que ela dá. Ela é incansável para a gente. Então, tudo que eu falar aqui, para a Fábia, que é nosso amor, é pouco. Na sessão, a deputada Fátima Nunes falou do orgulho em ser a autora da homenagem a uma mulher que é referência de profissionalismo, que tem o desafio de trabalhar para fortalecer as políticas de enfrentamento à discriminação racial e à intolerância. Eu quero agradecer aos pares desta casa que aprovaram por unanimidade esta comenda e a Fábia Reis nesta comenda especial 2 de julho, ela representa tudo isso, todas essas mulheres que historicamente se rebelaram contra o sistema de injustiça, de homofobia, de machismo, de racismo, e não apenas se rebelam, mas que propõem na democracia a construção de políticas públicas que venham alterar na sociedade esses comportamentos, essas atitudes. A secretária de Promoção da Igualdade Racial, Fábia Reis dos Santos, tem 43 anos e nasceu na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Ela começou a vida pública com apenas 17 anos, no movimento rural Sem Terra. A secretária Fábia Reis já atuou nas secretarias de combate à pobreza e também proteção à mulher. E ela foi chefe de gabinete da secretaria, que atualmente ela é a titular. Pelas lutas sociais que me erguem, que me constroem todos os dias, pautas muito importantes, o trabalho da promoção da igualdade racial à frente da secretaria, também as nossas relações, os nossos trabalhos com os movimentos sociais e que a gente é parte disso. Então essa é uma homenagem que ela é estendida a toda a coletividade que me constitui. Muito bem, parabéns à secretária Fábia Reis, um excelente reconhecimento, né? Um trabalho, imagina só, que história, desde os 17 anos, envolvida aí nessa questão da política, no engajamento social. Parabéns aí também pelo reconhecimento, né, aqui à Assembleia Legislativa da Bahia. A gente vai agora para um breve intervalo, a seguir tem o nosso Momento do Esporte com a final, gente, do maior campeonato Norte-Nordeste de futevôlei, que reuniu aí mais de 3.000 pessoas em Lauro de Freitas, na região metropolitana. E tem também hoje o bicampeonato do Carcará. O Atlético de Alagoinhas se consagrou campeão baiano de futebol pelo 2º ano consecutivo. E você vai ver também colégios de Salvador alertam os pais sobre o uso do vapor, o cigarro eletrônico que virou febre entre os adolescentes e que gera vários riscos à saúde. A gente volta já. Estamos de volta com o Alba Notícias. Vamos ao nosso Momento do Esporte? Roda a vinheta. Leonardo Costa já está aqui comigo. Muito boa noite, Léo. Que maravilha, hein, essa vitória do Atlético de Alagoinhas, 2º ano consecutivo. Você acredita que hoje eu ouvi a asneira de uma beldade me dizendo assim, uma vergonha para o Bahia e para o Vitória, o Atlético ganhar? Eu fico feliz. Fortalecimento dos times do interior. Exatamente. Os times do interior, oportunidade para os atletas, né? Com certeza. Investimento também, achei muito bacana. O que é que você traz para a gente aí de novidade? Inclusive, dois atletas vão estar no Vitória, né? Boa noite, minha parceira. Boa noite para você que nos acompanha. Tem muita informação de esporte hoje sim, viu? Eu já começo falando da vitória do Atlético de Alagoinhas sobre o Jacuipense. Foi 2-0 e, como Milena falou, pela 2ª vez consecutiva, bicampeão do maior campeonato do estado. Vamos ver os lances. As duas melhores equipes do Baianão de 2022 se enfrentaram neste domingo no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe. O primeiro tempo foi melhor para o Atlético de Alagoinhas, que abriu o placar com gol de Mota aos 14 minutos. Já a Jacuipense teve um jogador expulso no segundo tempo e tentou reagir, mas viu o sonho ruir quando Paulinho, aos 46 do segundo tempo, converteu pênalti e garantiu o título do Carcará. Placar final, Atlético de Alagoinhas 2, Jacuipense 0.
Com o título, o Atlético de Alagoinhas garantiu vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste em 2023 e também na Copa do Brasil. E após conquistarem o título baiano pelo Atlético de Alagoinhas, o meia Dionísio e o atacante Miller se apresentaram ao Vitória nesta segunda-feira. Os jogadores já estão acertados com o Leão desde março, mas o presidente do Atlético, Albino Leite, só concordou em liberar a dupla após o fim do Baianão. Vale lembrar que Miller foi artilheiro do campeonato com 6 gols marcados e Dionísio foi um dos principais destaques da competição. Bahia e Vitória não participaram da final do Campeonato Baiano de novo, mas a gente fala da atuação desses dois clubes neste fim de semana também. Na Arena Fonte Nova, o Bahia mostrou vontade desde o início e bateu o Cruzeiro por 2-0. E o Vitória estreou na Série C do Brasileirão com uma derrota sofrida por 2-1 para o Remo, em Belém. Vamos aos lances. O Sport Clube Bahia estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro da Série B, vencendo na noite de sexta o Cruzeiro pelo placar de 2-0 na Arena Fonte Nova. O destaque do jogo foi o atacante Vitor Jacaré, que também fez sua estreia na partida. Ele saiu do banco aos 10 minutos e marcou 2 vezes, aos 11 e aos 20 minutos, para sacramentar o triunfo tricolor. Já o Vitória não foi bem na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro e acabou sendo derrotado pelo Remo por 2-1 na tarde do sábado no estádio Evandro Almeida, lá em Belém do Pará. O lateral Leonan, aos 10 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o time paranaense e Brenner, aos 41 da etapa final, ampliou. O Leão descontou com o atacante Alisson Santos. Final, Remo 2, Vitória 1. E na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Náutico na sexta-feira, dia 15, às 9h30 da noite, no Estádio dos Aflitos, no Recife. E o Vitória faz sua estreia em casa, enfrentando o Floresta do Ceará, um dia depois, no sábado, às 8h30 da noite, no Barradão. Mudando de esporte, durante 3 dias, mais de 3.000 atletas entre amadores e profissionais participaram em Lauro de Freitas da segunda edição do Bahia Open de Futevôlei. O evento, nas Arenas Evo, movimentou o fim de semana na região metropolitana de Salvador e contou com mais de 36 horas de transmissão ao vivo das partidas disputadas em diversas categorias, entre elas feminino e convidados. Vamos ver. Calorão da Bahia, qualquer esporte praticado na areia, de short e regata faz todo sentido. A roupa leve absorve melhor o suor e ajuda nas sacadas. E nessa segunda edição do Bahia Open de Futevôlei, foi sacada. E teve muito ponto também, disputado até o fim. Em cada partida, das duplas formadas em 7 categorias. Às vezes, os lances pareciam até uma coreografia. Gustavo é o atleta baiano melhor ranqueado no Brasil. Ele foi campeão em 2021 e repetiu o feito nesta edição, ao lado do parceiro Murilo. Foi aqui, ao lado de Joba, a gente fez o TAF, ficamos em 5º lugar, hoje Joba está jogando com o Melo, certo? Ficamos em 5º lugar do TAF, que é o maior evento nacional hoje de nível, de estrutura, e é uma honra poder fazer o melhor para o nosso estado, é uma honra. Nesta segunda edição do Bahia Open de Futevôlei, teve gente de todo o estado, gente parceira, e tem aquela parceria que dá resultado. Ontem estava jogando muito bem junto, estava no dia, ganhamos partidas difíceis na final, conseguimos classificar para A, e é isso, estamos correndo aí na Série A. Estreamos bem, mas felizmente perdemos a primeira partida, mas levantar a cabeça aí e vamos seguir em frente. E para 2022, quais são as expectativas ainda? Muito treino, foco, determinação que esse ano promete. Foram 3 dias de muita adrenalina e emoção. A segunda edição do Bahia Open de Futevôlei aqui em Lauro de Freitas reuniu 3.000 visitantes e mais de 300 atletas que jogaram todo fim de semana em 4 quadras simultaneamente. E os números fizeram do evento o maior do Norte e Nordeste da modalidade. A intenção da gente é favorecer o atleta das grandes proporções. É isso que o esporte da Bahia precisa, é isso que a gente está buscando, é isso que o Bahia Open vem proporcionando na sua segunda edição. É somente a segunda edição e hoje a gente já se destaca como o maior evento de futebol do Norte e Nordeste. Salvador não tinha ainda encontrado um esporte
do tamanho como o Bahia Open. Então a gente chegou junto para tentar mudar um pouco, fazer um cenário nacional, como vocês estão vendo aqui. E no segundo, como o primeiro foi um sucesso, no segundo a gente não poderia. A galera já estava perguntando, pedindo, quando é o próximo, quando é o próximo. A gente acabou se juntando, 6 sócios e fizemos de novo. Esses 3 dias de evento, com calor que ultrapassava os 31 graus, contou com a arena lotada de gente nas quadras e nas arquibancadas. Gente que não queria perder um lance. Mas quem ficou em casa também não perdeu um lance sequer, porque tudo o que acontecia no evento foi retransmitido pela TV Alba, ao vivo. Foram mais de 36 horas de um show de jogadas. A gente tem um compromisso aqui de trazer cada vez mais, Léo, o esporte amador, aqui o esporte amador, profissional, levar para a nossa TV. A gente não tem, nosso objetivo da TV realmente é o papel legislativo, mas também trazer o esporte. Que você está aqui nos representando como jornalista da parte esportiva, é fazer isso, né? Trazer mais esporte amador, não só o futebol, como o beach tênis, como a natação, enfim. É um presente, mais uma vez eu falo, é um presente de grande tamanho para toda a cidade da Bahia. Com a arte dos pés à cabeça, o futevôlei tem ganhado a preferência cada vez mais dos baianos. De acordo com o presidente da Federação das Associações de Futevôlei da Bahia, a modalidade está com uma agenda cheinha de eventos aqui no estado. A Federação Baiana está com 5 etapas do Campeonato Baiano, começando a partir de maio. É o circuito baiano que a gente vai fazer em 2022, depois da vinda, né, da pandemia. E nós temos 5 etapas em Salvador, Guararema, Cipó, Barra Grande e voltamos para Salvador para fechar o circuito com chave de ouro em 2022. Parabéns aí, Murilo, Gustavo, Tâmara, Lene, todos os envolvidos e toda a galera da TV Alba, né, que trabalhou aí no fim de semana para retransmitir esse show aí de futevôlei. Toca daí, Mili. Valeu, Léo. Muito obrigada. Acompanhei de casa. Que retransmissão, viu? Os narradores também, o pessoal da rádio parceira do evento. Muito bacana, né? As partidas cheias de emoção. E sem falar na movimentação financeira que esse evento traz, na valorização do esporte, no incentivo à qualidade de vida e tantas outras notícias, não é? A gente vai continuar daqui trazendo notícia. E aí, Judson, volta para a gente trazer para você que está em casa, informação agora direto da redação. Nossos jornalistas vão atualizar você que está em casa sobre uma informação muito importante. Sabe de que eu estou falando, minha gente? Estou falando da questão do cadastro das parcelas, né, de abril, que a gente vai ter aí os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber essas parcelas já a partir desta quinta-feira, quando o grupo que possui 1 como final do número de inscrição social terá o benefício aí liberado. Vamos lá conferir mais detalhes dessa e de outras notícias direto da redação. O programa é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social e garante uma renda mensal de pelo menos R$ 400. Os benefícios são pagos por meio da conta poupança social ou por contas correntes regulares. Quem foi inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal pode abrir de uma forma automática uma conta do tipo poupança social digital para receber o pagamento. E agora, uma notícia sobre a Covid-19. Pelo segundo ano consecutivo, a Bahia registrou menos de 1.000 casos ativos de Covid. Dos 982 leitos ativos no estado, 203 estão ocupados, o que representa uma taxa geral de ocupação de 21%. As unidades de enfermaria adulto na Bahia estão com 12% de ocupação e a pediátrica com 63% de ocupação. Em Salvador, a ocupação geral de leitos é de 34%. E o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia está com as inscrições abertas para a contratação temporária e formação de cadastro reserva. Os candidatos devem acessar o site que aparece aqui na tela e se inscrever até o dia 14 de abril. As vagas serão disponibilizadas para 5 técnicos de nível médio com remuneração de R$ 1.227. As oportunidades são para Salvador, com formação de cadastro reserva, para os municípios de Paulo Afonso, Irecê, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, entre outros. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigada, Patrícia Oliveira, pelas informações. Agora, atenção, você que está em casa, porque eu quero que você preste muita atenção aos detalhes. O assunto é ainda mais sério, tá? A gente vai falar agora sobre cigarro eletrônico, que tem virado moda entre os adolescentes. Ele é conhecido como vape. O equipamento tem sido usado aí com frequência por estudantes e já tem até escola aqui em Salvador alertando aos pais sobre o uso proibido do cigarro eletrônico dentro das instituições. O vape também tem sido condenado por especialistas, gente, devido aos sérios riscos à saúde. Veja só. O cigarro eletrônico funciona através de bateria e é utilizado para produzir vapor. O produto se popularizou nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil e atrai principalmente os jovens. Esse especialista alerta os riscos à saúde causados pelo vape, entre elas problemas cardíacos e respiratórios. Pode ter o seu desenvolvimento psicossocial prejudicado, aproximar do risco de tabaco. Quem usa cigarro eletrônico tem 4 vezes maior chance de virar um tabagista em potencial. Tem ainda o risco relacionado à carcinogênese pelas nitrosaminas e ainda o risco associado à aterosclerose precoce, doença cardiovascular e lesões pulmonares, aumentando o risco de infecções respiratórias e de complicações nessas infecções respiratórias. Fazendo uma comparação, a médica ainda explica que alguns fumantes usam o cigarro eletrônico como alternativa ao modelo tradicional. Mas esse tipo de cigarro não combate o vício em tabaco, já que ele contém nicotina e pode desenvolver infecção pulmonar e até câncer. A falsa ideia de que o consumo desse tipo de cigarro previne do consumo do tabaco. Lembrando que alguns dos cigarros eletrônicos veiculam nicotina e mesmo aqueles que não veiculam nicotina veiculam outras substâncias tóxicas, né? Além de que agora a gente também tem cigarros eletrônicos veiculando canabidiol líquido. Nas escolas da Bahia, os jovens estão aderindo ao uso do cigarro eletrônico, mesmo sendo proibido por lei. E foi pensando em inibir o uso como medida de prevenção que esta instituição de ensino alertou pais e responsáveis sobre o uso indiscriminado do vape entre os adolescentes. Foi uma medida de prevenção e também uma convocação para que todos possam refletir. Entendemos que o papel do professor, do educador, não é só na sala de aula. Nós temos um compromisso social de trazer à nossa comunidade as reflexões necessárias para a seriedade que é esse uso indiscriminado do cigarro eletrônico. Até porque a própria mídia não traz necessariamente os malefícios que esse uso vem gerando. O que é o proibido, ele acaba sendo muito atrativo, então é da ordem mesmo da atenção, mas não é uma atenção de julgar, né? É uma atenção de acolher e pensar em ações que possam redirecionar o jovem para atitudes e posturas e escolhas mais saudáveis para a vida dele. Excelentes colocações, né, da psicóloga e também da professora. Aproveito para mandar um abraço especial para a professora Ana Paula, que foi minha professora nos tempos de Mercedes e Soledade. E essa matéria, gente, é muito importante a gente trazer a reflexão do seguinte, da não banalização, né? Parece que se tornou algo normal, o adolescente está consumindo, está utilizando de forma rotineira o vape. E esse alerta que a escola faz é um alerta que deveria partir de casa. Uma última notícia para você, tá? Será realizada às 4 da tarde desta terça-feira, no plenário aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, uma sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes, para apreciação do projeto de lei que trata da pensão de policiais militares e bombeiros. O PL foi encaminhado pelo governador do estado e a prioridade da votação dessa proposta é a concessão da pensão, de acordo com a declaração de beneficiários que foi preenchida em vida pelo contribuinte. No caso, o militar, que vai aí desde cônjuge a filhos e enteados até 24 anos, se estiver cursando faculdade. Até os pais que declararem também a dependência financeira do militar e até o irmão órfão. A sessão será no modelo híbrido, ou seja, com deputados de forma presencial ou virtual, votando sobre esse projeto de lei. Para rever essa edição na íntegra, acesse o nosso canal da TV Alba no YouTube ou assista aqui a reprise do nosso AN todos os dias às 7 da manhã.
Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua Rede Alba de Comunicação. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.